Essa é a nossa segunda palestra documentada do dia. Eu sou Giovana Soar, sou curadora junto com o Celso Cury do Interlocuções. A gente está bem feliz de receber o Grupo Magilute hoje, que vai conversar com a Luciana Romagnoli. Fiquem bem à vontade, a gente vai abrir para perguntas depois. Nós temos a tradução de Libras simultânea e nós temos 1h30 aí de conversa com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Giovana. Obrigada a todo mundo que está presente aqui. Erivaldo, Luiz, Jordano e Mário. Bem, primeiro é uma alegria conversar com vocês aqui de novo. Eu conheci vocês, aliás, você também, né? Conheci vocês aqui no Festival de Curitiba, anos atrás, o Magilute no Viúva, Porém Honesta, né? O Lube, acho que talvez eu tenha visto primeiro e Histeria, provavelmente. Deve ter sido por ali que eu comecei. Então, assim, eu realmente admiro muito o trabalho de vocês e eu fico feliz de poder ouvir vocês falarem sobre essa trajetória. Vou tentar falar um pouco mais de trajetória, que com a Corra Brasileira a gente falou bastante sobre o trabalho atual. E aqui tem essa possibilidade, né? A gente está comemorando 30 anos de festival. Acho que a gente tem a possibilidade de falar também do percurso de vocês, que é atravessado. Vocês vieram muitas vezes para cá, né? Ou pelo menos assim tem uma marca forte para, pelo menos do meu ponto de vista de crítica, de jornalista, o momento em que vocês vêm com Viúva é uma marca forte. Isso tem uma reverberação e desde então vocês criaram muito e vocês têm um nome muito mais consolidado, têm um trabalho mais consolidado. Antes vocês eram aquele grupo de Recife que estava aqui e, de repente, vocês têm uma representação muito forte no país. São um dos grupos talvez mais importantes. Não tem mais essa questão, o regional não marca como... Vocês não são mais um dos grupos mais importantes do Recife, também são, mas são um dos grupos que têm, né, uma representação muito grande no país. Eu queria, então, assim, pensar um pouco essa trajetória, pensar como que é retornar a Curitiba. Eu estou falando muito desse lugar de retornar porque tem um portal que se abriu, que foi essa pandemia, né? A gente está retomando o teatro, a gente está retomando os espaços, a possibilidade de encontro. E eu queria começar por aí. Começar, então, perguntando como é que foi se apresentar aqui, como é que é voltar a Curitiba nesse novo momento da trajetória do Magilute. Bem, primeiro, boa tarde. Muito obrigado pelo convite de estarmos aqui nessa conversa, de ouvir um pouco a Companhia Brasileira antes, que acaba que muitas perguntas que chegam na Companhia Brasileira a gente se responde também aqui dentro da cabeça. Mas estar aqui de novo em Curitiba, para a gente, é um momento de extrema alegria, assim. A gente falou na coletiva de imprensa que esse é o nosso primeiro festival depois e ainda um pouco durante, né? A gente ainda está vivendo uma pandemia, mas de alguma forma entendendo como lidar com ela. Mas é o primeiro festival da gente, e aí eu comentei também em algumas situações assim quão é incrível isso, assim, que obviamente a gente tinha essa dimensão, mas agora eu acho que ganha uma outra coisa de você chegar, por exemplo, no festival, no hotel, e encontrar outras pessoas, outros artistas, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente estava morrendo de saudade, sabe, assim, por exemplo, de jantar do lado da Teuda, sabe, assim, você vê assim, você, caramba, que bom que a gente está podendo se reencontrar e se ver, assim. Eu acho que essa comemoração de 30 anos desse festival também é um marco bastante importante, é um dos festivais mais importantes que a gente tem do teatro no Brasil, e que, sim, a história do Magilute se atravessa muito com a história do festival. Eu acho que, de alguma forma, o festival foi muito importante para a gente e, de alguma forma, a gente acha que contribuiu bastante para a história dele. A nossa quarta vinda para cá, para o festival, e a gente estava conversando ontem também, a gente já veio quase em todos os formatos. A gente já veio mostra principal, a gente já veio fringe, a gente já veio mostra paralela, sabe? Aí agora está aqui de novo com esse trabalho, nessa edição comemorativa, com tantos grupos que são tão importantes nesse momento, está com o Galpão, o Armazém, Parlapatões, sabe? Enfim, para a gente, a ideia, esse nome, festival,
ganha, de fato, um peso muito grande. Assim, é uma festa, sabe? É um reencontro, é uma retomada. E, enfim, a apresentação da gente ontem foi muito boa. Muito boa. A gente estava um pouco tenso. Obrigado. Mas realmente foi muito boa, sabe? Assim, a gente, enfim, temos ainda hoje. A gente espera que seja tão boa quanto. Assim. Tem menos tenso. Tem isso da história do festival, quando ela entra, né, na nossa história também, antes mesmo de vir para o festival, de participar dele, assim, né, o quanto circulava no nosso imaginário a potência que eram esses encontros entre os grupos daqui, esses 24 horas de teatro em todos os lugares, em todos os tipos de teatro. Isso era, pelo menos no meu imaginário, que vivi no interior, o Festival de Curitiba era assim, uou, a grande coisa do Brasil em relação ao teatro, assim. E aí, quando eu vim entrar com o Magilute em 2010, que depois a gente veio para cá em 2012, eu fiz, caralho, que muito bonito tudo isso acontecendo, né? De ver os grupos que a gente admira, de ver os grupos que a gente, de alguma maneira, interferem diretamente na nossa maneira de criação, na nossa maneira de pensar o teatro, de estar em grupo. Então, fazer parte desse retorno, né, porque é um retorno depois de 2 anos parados, numa perspectiva que praticamente a gente sumiu, assim, tinha uma iminência muito grande da gente sumir, né, tanto que estamos sendo os últimos a voltar à atividade, ao encontro. Então, estar nessa edição, depois desses 2 anos, depois de tudo que passamos, é quase assim, é tão forte quanto a primeira vez que a gente veio aqui. Quando, assim, enquanto grupo, enquanto tipo, estar aqui é importante demais pela representatividade do festival e pelo que o festival causa nas nossas vidas, assim, né? Quando a gente veio para cá, nem foi com Viúva a primeira vez que a gente veio, né? A primeira vez que a gente veio foi com Aquilo que Meu Olhar Guardou para Você, lá no Teatro Paiol. É verdade. Que o Celso Cury, lá em Recife, a gente estreou em Recife, ele estava na curadoria, e ele viu o trabalho e a apresentação em Recife foi assim, gente, que loucura, não funciona, não está funcionando, não está funcionando. Foi ruim. Foi ruim. Vocês vieram com Aquilo que Meu Olhar Guardou para... Ele apostou. Obrigado, Celso. Até hoje. Até hoje. Então vamos lembrar, vocês vieram com Aquilo que Meu Olhar Guardou para Você, Isso. Que é a direção do Do Lube. Lube. Veio um torto. Veio um torto e o Dinamarca. Veio o Dinamarca. O Canto de Gregório. Um torto e Gregório, dentro da mostra paralela organizada pela Companhia Brasileira. Isso. Aí viemos com o Dinamarca também. Viúva, porém, nessa então, acho que no Fringe. São 5, né? São 4 mesmo? São 4. São É 4. porque no mesmo ano que a gente fez o Aquilo na mostra principal, a gente fez a paralela também. Ah, sim. E aí a gente acabou vindo com 3 trabalhos, na paralela e na principal 1. Veio o Torto e o Canto de Gregório na paralela e o principal, o Aquilo que Meu Olhar Guardou para Você. Aí a gente volta no Fringe fazendo o Viúva Porém Honesta. 5 apresentações de 1h da tarde, incrível. É o melhor horário. Melhor horário, porque aí tipo, tem a mostra principal, tudo acontecendo, 1h da tarde, bombava, assim. E depois a gente volta com o Dinamarca na mostra principal também no Paiol. Mas acho que foi tão marcante o Viúva que a minha memória fez assim, porque eu vi um torto antes, então, né, por exemplo. Foi. Teve. Porque, tipo, essa apresentação do Viúva aqui, ela realmente foi muito forte, porque era 1h da tarde e a gente fazendo o trabalho. O trabalho a gente tinha estreado uns 3 meses antes, não, uns 4 meses antes. A gente estreou em agosto no Rio, em agosto do ano. Então, a gente quase um ano. Fazia uns quase 6, Não sei, 7 mas meses. aconteceu alguma coisa nessas apresentações que foi muito forte. A gente veio com o Viúva para cá em abril de 2013 e o Viúva estreou em agosto de 2012 no Rio de Janeiro. Mas eu tenho essa memória também do Viúva ser muito forte, as Reverberar, apresentações né? aqui, de tipo, fez um boca a boca gigante, assim, era muita gente para ver. Essa apresentação do Viúva é uma apresentação que abre portas para o Magilute em várias instâncias, assim. É a partir dessa apresentação do Viúva que a gente começa a se inserir um pouco dentro do mercado do Sesc São Paulo, sabe, assim, outros festivais do resto do Brasil que a gente ainda não tinha ido, acaba conhecendo o trabalho da gente no Viúva. O Viúva ele era um trabalho muito potente, assim, muito importante. Hoje a gente seria cancelado fazendo ele, mas
Mas ele é... Tipo, a gente vendo Irma Vap, por exemplo, a gente fazia, ai, que saudade de fazer o Viúva, aquela frenética daquele trabalho, assim, enfim, foi muito bom. Cada coisa no seu tempo também. Graças né? a Deus. Não, graças a Deus que a gente evolui também o pensamento e pensa assim, nossa, tinha coisas ali que a gente pesava a mão um pouco. Vocês nunca mais fizeram? Não tem nem idade para isso, mulher, mais. 10 anos? 10 anos da estreia do Viúva, né? Tipo, tá completando esse ano. Na verdade, 2012 foi um ano que nós estreamos 3 trabalhos. Foi o Aquilo que Meu Olhar Guardou para Você, em janeiro, o Viúva em agosto e o Luiz Lua Gonzaga, que é de rua, em dezembro. E aí, o Viúva a gente apresentou pela última vez em Portugal, em outubro de 2015. E eu sou conhecido como HD do Magilute, tá? Sabe todas as datas, tudo. Obrigada. Você quer terminar, Ivaldo? Não? Tá certo. Mas você puxou um tema que eu acho que vale a pena, então, a gente falar um pouco. Pode ser, Jordana? Vamos embora, mulher. Dessas transformações mesmo, né? Como é que foi para vocês? Vocês sempre foram esse elenco de homens? Quando vocês apareceram, eu lembro, assim, né, uma conversa coloquial, mas era a turma do fundão, era uma coisa... Tinha um deboche, mas hoje eu penso assim, tinha uma desobediência, que talvez fosse que fica, para mim, mais forte daquele momento, né? Uma desobediência em relação, inclusive, aos textos literários, ao Nelson, né? E vocês continuam lidando com textos literários estabelecidos, canônicos, importantes, mas tem uma certa atitude, tem uma certa forma de aproximação que eu penso, eu vou chamar assim de uma desobediência que é importante, né? É construtiva, é criativa. E aí a gente tem então esse momento, né, do Viúva, em que vocês podiam trazer isso de uma forma muito debochada. E depois, tem uma mudança no Brasil, tem uma transformação, né, muito forte, cultural mesmo, e política acontecendo, e que as questões de masculinidades, e as questões em relação à homofobia, e as questões em relação à misoginia aparecem com muita força. Como é que isso atravessou vocês? Como é que foi olhar para o trabalho de vocês e reconfigurar o trabalho de vocês? Como é que vocês se transformaram com essas questões? Então, Lu, essa é uma pergunta bem importante e que a gente reflete muito assim em sala de ensaio, sempre em cada projeto, porque tem isso, né? Inclusive o Matheus escreveu a tese dele, sei lá, as masculinidades presentes no trabalho do Magilute, algo assim. Qual Matheus? Matheus Araújo. Araújo, né? E como você fala, né? Tipo, houve essa transformação de 2012 para cá, e o Magilute, ele é um grupo formado nesses últimos 10 anos por corpos masculinos, mas que não é assim em toda a trajetória de 18 anos. Tiveram atrizes, produtoras, pessoas que perpassaram a história, a trajetória do Magilute, e essa configuração se deu, né? Ficou assim, foram as pessoas que acabaram ficando e colando umas nas outras, porque a gente também trabalha muito com o campo afetivo, assim, tipo, ninguém que entrou no Magilute depois da fundação entrou por ser o melhor ator que tinha em Recife. Tipo, isso nunca foi critério para o Magilute. Eu digo isso porque eu fui uma dessas pessoas que entrei depois, assim, tipo, entrava sempre quem estava do lado, assim, quem era braço, quem estava tentando construir junto. Então, antes de ser ator do Magilute, eu fiz bilheteria, fiz várias coisas para depois poder entrar e tal. Só Erivaldo, que de fato entrou direto para ir para o elenco, né, e tal. E tem uma coisa que a gente conversa muito com amigas, com parceiras, com produtoras e tal, e as pessoas disseram, velho, assim, é muito importante existir, não que isso tenha que ser algo estanque. Não temos que ser um grupo sempre formado só por homens. A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai acontecer com essa formação, até quando permaneceremos nessa formação. Mas já que somos um grupo de homens, formado por homens, existe uma coisa que vamos refletir essas masculinidades. Tipo, vamos refletir isso, vamos colocar isso em xeque, vamos colocar isso para jogo, assim. E sempre em cima de muita reflexão ali, tipo, buscando o caminho que a gente pode acessar melhor
essas dramaturgias, esses textos canônicos. Tipo, a gente é muito debochado no Nelson, mas a gente falou tudo que ele escreveu. Tipo, tá escrito por ele. Eu me lembro. Não foi Magilute, não. Tá escrito lá. E, tipo assim, diferente, por exemplo, do que a gente faz com Shakespeare, que a gente ou que a gente faz com João Cabral, que a gente pega e magilutiza a história. Assim, Com Shakespeare tipo, no Dinamarca, os textos, com João Cabral agora no estudo número 1, Morte e Vida. Isso, exatamente, assim. Então, essas masculinidades, elas estão sempre... É tipo assim, a gente está aqui em sala de ensaio e essa masculinidade está aqui do lado, assim, dialogando com a gente o tempo todo, atravessando a gente o tempo todo. Tipo, ó, e aí? Tipo, como é que é fazer isso? Tipo, é o melhor caminho? É isso mesmo e tal? Então, tipo, tem muito isso. Hoje a gente também está criando, assim, abrindo, né? Tipo, toda essa trajetória que você fala do grupo, ela acaba que nos traz hoje uma condição momentânea. Nesse momento, a gente pode estar convidando pessoas a trabalhar, assim, a gente está começando a ter esse acesso. Então, a nossa próxima peça será dirigida pela Grace Passou, que é uma paquera antiga nossa, assim como o Márcio também é uma paquera antiga nossa, e tantas outras pessoas são paqueras antigas. Então, a gente está começando a acessar, assim, e muito dispostos, tipo, estamos aqui, estamos se colocando em xeque e vamos discutir isso, né? Vamos discutir o tempo em que vivemos, tipo, olhando para essa trajetória, olhando para frente, mas discutindo o tempo em que vivemos. Isso para a gente é muito importante. Assim. Isso que o Mário fala no final, e para mim eu acho que é importantíssimo. Todos os nossos trabalhos, Luciana, de alguma forma, a gente busca dialogar com o que nos atravessa naquele momento. Obviamente, tipo, tudo evoluiu. Todas essas questões que a gente hoje está mais atento e percebe, são questões que, há 10 anos atrás, não se falava com tanta verticalidade como agora. E aí, obviamente, que o nosso pensamento acompanha isso, assim. E é o que Mário fala, tipo, é estar atento ao agora, ao momento. A gente olha, a gente sabe, por exemplo, da importância que o Viúva, por Honesta, foi para a gente, mas a gente também sabe o momento histórico que ele foi feito, o momento histórico que estávamos, e entende que existem questões naquele trabalho que a gente não faria hoje daquele mesmo jeito, assim. Enfim, é um trabalho que é importantíssimo para a nossa trajetória, mas teve o lugar dele, teve um momento. Assim como, por exemplo, a gente não consegue fazer hoje O Ano em que Sonhamos Perigosamente, porque é um trabalho que necessita uma atividade física que a gente não tem agora. O Viúva é um trabalho que a gente faz assim, não tem por que a gente mexer nisso mesmo, assim. Valeu, foi incrível. A Lenise tirou fotos lindas. A gente fica com essa memória. Está registrado. De vez em quando a gente solta o vídeo, mas ficou lá. Vocês foram dirigidos também pela Giovana, né? Sim. No... A rainha da chibata do texto ficava lá, bora! No Apenas o Fim do Mundo. Vocês podem me contar um pouco, e aí o Lubi pode entrar também, nessa relação com os diretores. Então, vocês têm o Lubi, que mais de uma vez dirige o Magilute, tem a Giovana, tem... vocês me falaram agora da Grace. O que cada um deles traz para vocês ali do Chibata? Não, existe uma coisa que eu acho... Você, na conversa aqui com a brasileira, você falou do ato, assim. Existe uma coisa dentro da nossa formação, e aí eu volto a falar, por exemplo, do festival, o quão fundamental para a formação do Magilute são os festivais. Não somente os festivais que a gente participa, mas os festivais que a gente pôde assistir. O Festival de Teatro Nacional de Pernambuco foi um dos festivais que mais nos ajudou a gente perceber pares espalhados por aí, sabe, assim. Por exemplo, quando a gente assiste em Recife o Por Elise, aquilo atravessa a gente de um jeito que faz assim... É um pouco desse jeito que a gente pensa teatro, assim. Depois, quando a gente encontra a Lube num projeto do Itaú Cultural, junto com o Teatro do Concreto, e aí quando a gente conhece Lube, e aí a gente nunca tinha visto nada do 19, apesar de conhecer e saber, obviamente, mas a gente não tinha assistido, e aí a gente vai conversando com o Lube e a gente faz, caramba, é nesse registro que a gente circula, assim. Logo depois a gente conhece a Companhia Brasileira, nesse encontro final do Itaú, que eles estavam fazendo uma troca com o Espanca. E eu lembro, a gente conheceu Nádia numa banca de revista na frente tomando uma cerveja.
E aí, todos esses, o que eu quero dizer é o seguinte, todos esses encontros e essas pessoas que hoje colaboram com a gente na criação são pessoas que, de alguma forma, atravessam o nosso pensamento teatral em algum lugar, sabe, na história. Então, quando a gente faz o ato teve o ato 1, 2, 3 e o quarto, que foi o derradeiro, que o Magilute participou. Foi o quarto ou foi o 3? Eu não lembro o número. São 3 que eu Foi o me 3. lembre. Então tá. Foi o que a gente participou. Aquele encontro ali, Companhia Brasileira, Espanca, 19, Magilute, aquelas pessoas que estavam ali eram pessoas que a gente fazia assim, nossa, a gente pensa teatro com essas cabeças, assim, tipo, é nesse lugar. E aí, obviamente, o que foram vindo depois como trocas, assim, o Lube vem com a gente no Aquilo que Meu Olhar Guardou para Você, depois soma junto com a Giovana no Apenas o Fim do Mundo e chega aqui como uma espécie de bombeiro de uma situação, mas um bombeiro que a gente fazia assim, tipo, só ele, tipo, pode resolver isso assim com o tempo que a gente tem. Também tem isso, porque o Lube é meio doido, assim. Se a gente resolver agora começar a conversar, ele sai com uma peça dirigida pra cá, com tudo isso, já sabe quem são os atores que vão fazer, tudo, assim. No início do processo do estudo, eu dizia, bicha, a peça que está na sua cabeça é muito bonita, é muito bonita. A gente não sabe se vai sair, a gente vai dar conta. Eu espero que consiga chegar ali, viu? Então assim, acaba que essas pessoas que vêm colaborar com a gente são pessoas que, de alguma forma, já estavam aqui por perto. Existe uma coisa que a gente, do Magilute, a gente vem entendendo muito, e aí eu cito agora o Galpão, já falou isso, inclusive, em documentários, assim, o Magilute, ele é essencialmente um grupo de atores. A gente faz tudo. A gente leva o cenário, a gente monta a luz, opera, faz tudo. Mas a gente faz tudo porque a gente gosta de estar no palco atuando. E aí acaba que, assim, existem lugares que a gente sabe que a gente pode se arriscar, mas a gente fala assim, mas a gente pode chamar alguém para dirigir? Não é? Vamos trazer esse olhar de fora também e provocar a gente para um outro lugar. Sabe, quando a Giovana vem para trabalhar com a gente no Apenas o Fim do Mundo, era no momento em que o Magilute estava fazendo 15 anos de trajetória. Essas datas redondas fazem com que a gente pense sempre muito, né, na nossa trajetória. E uma coisa que a gente fala assim, nossa, falam muito que o Magilute é isso, assim, que a gente destrói os textos, dá uma magilutizada em tudo, tal, não sei o quê. Se a gente pegasse um textão agora para falar, assim, falar texto, e aí nisso, Pedrinho tinha sido atravessado pelo Apenas o Fim do Mundo, aí a gente chama a Giovana e a gente... Giovana é a nossa referência de teatro contemporâneo, dramaturgia. Manda aí. E aí a gente naturalmente foi trabalhando com a Giovana. E aí, Giovana, primeira coisa, a gente fez, pegou o texto, já começou a dar uma lida. Aí Giovana olhou e fez assim, não. Se vocês querem mesmo fazer esse texto, e é a proposta de vocês, é vocês que estão me dizendo isso, vocês querem falar esse texto, e respeitando isso, então vocês vão ter que saber falar desse texto. A gente fez, como é que faz isso, Giovana? Aí fez, não, senta aqui, Giovana, vai, tu dirige, então, vamos com a gente, assim, pega na mão e vamos junto. E aí, depois, o Lube entra também no trabalho, enfim. Vai muito por uma provocação que a gente faz assim, e agora, nesse momento, o que é que a gente quer falar? Como é que a gente quer fazer, assim? E vai por aí. E surgiu também, tipo, quando o Jordano fala, Lube entra e tal, surgiu por conta de... Giovana nos manda o texto, a gente curte, Giovana faz isso aí, fala essas coisas que Jordano falou e tal, e aí a gente consegue articular uma residência, um tempo, 2 semanas, sei lá, algo assim, no Sesc Avenida Paulista. Não, a primeira coisa é em São José do Rio Preto, ali ainda não tinha Lube, tipo, disseram, vocês têm algum processo? A gente fez, tem, aí vendeu um ensaio aberto. Aí fez um ensaio aberto. Aí o programador de São José do Rio Preto falou para o programador da Avenida Paulista, olha, é muito legal. Aí ele fez, massa, vamos fazer aqui 2 semanas de trabalho com essa galera. Eles em sala de ensaio, a gente fez, vamos chamar a Giovana para tritar as questões relacionadas ao texto e vamos chamar a Lube, que é nosso parceiro, mora em São Paulo e tal, para tritar as questões de encenação. Beleza. Eu não sei se foi 1 ou 2 semanas, acho que foram 2. E aí, no final de tudo... Tipo, a gente tinha
Giovana como sendo a nossa tábua de salvação para conseguir falar aquelas palavras, e a gente olha para a Lube e Lube fez, tá na minha cabeça. A peça tá toda na minha cabeça. Tá aqui, ó. São 2 andares, tá aqui. E é muito doido, assim, porque essas parcerias, elas acontecem, tipo, não é à toa que a gente está no nosso 3º trabalho com o Lube. E a gente ainda pretende ter vários trabalhos, porque, assim, é muito doido, assim, a forma como a gente cria parece um caminhão descendo a ladeira. A gente vai, e a gente nunca está conformado, a gente nunca está satisfeito, Nada que essa criatura provoque a gente está satisfeito, nunca. E ele conversa e dialoga em tudo, explica tudo. E chega uma hora que ele faz assim, gente, vocês vão precisar confiar um pouquinho em mim. Tipo, se eu estou dizendo que o caminho é real, é real. E aí ele sai, a gente fala, minha gente, a gente confia ou não confia nessa bicha, a gente confia ou não confia. Mas a gente confia, sabe? Tanto é que quando o Giordano fala que ele chega como bombeiro nessa situação, enfim, as questões que a brasileira estava falando sobre o processo do Sem Palavras é muito parecido com o estudo. Muito parecido, assim, tipo, a gente estava na sala de ensaio, o Rodrigo Mercadante ia dirigir, que acabou se tornando diretor musical, ele estava em Recife conosco quando pandemia, fecha tudo e blá, 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 blá. Então, são mais de 2 anos de processo, mas de sala de ensaio mesmo, assim mesmo, levantando o trabalho, de dezembro para cá, para estrear em janeiro, que inicialmente seria 6, depois 14, e a gente pegou Covid e todo mundo estreou 28. Então, assim, quando a gente faz Lube, olha, só você pode nos salvar, porque a gente já tem data de estreia, e é você. Aí ele fez, não, beleza, me manda o que vocês têm. Quando a gente mandou, ele fez, gente, eu achava que a gente estava num deserto, vocês têm tudo. Eu amarro, vamos, a gente vai amarrar junto. Aí a gente faz, a gente vai conseguir fazer a peça, entendeu? Porque ele chega com essa capacidade mesmo de juntar e de acalmar. A Lube tem muito isso. A gente estava em São Paulo e o Marquinho do Munguzá falou isso, tipo, o Lube, ele consegue colocar, enfim, se impor enquanto diretor, assim, no caminho do afeto, tipo, não é martelando, não é batendo, é tipo, é conduzindo com afeto, com parceria, pegando na mão da gente, vamos. Lube é muito mais que um diretor desse trabalho. Lube que foi comprar as coisas no centro de São Paulo, que, enfim, é muito mais, assim, que criou os vídeos, que pensa na divulgação que eu vou botar no Instagram, então ele compra a ideia de um jeito que é muito mais de lute. A gente disse que a guarda dele de direção é nossa, a gente tem a guarda dele. Você quer dar sua versão, Lube, de como que é esse quadramento? Eu, na verdade, fiquei com... Acho que eles falaram bem, né? Como tudo isso, eu fiquei, na verdade, pensando, escutando um pouco dessa trajetória, né? Voltando, já que a gente está aqui no festival, né? É inevitável que eu pense, assim, né? Desde a primeira vez que eu cheguei aqui, há 20 anos atrás, dentro do Fringe, e fiquei pensando um pouco quanto que a classe artística lutou para transformar esse festival. Né? Quando a gente chegou aqui há 20 anos atrás, primeiro eram 2 mundos. O Fringe e a Mostra eram 2 mundos totalmente separados, mesmo. E, inclusive, era muito difícil. Eu lembro, naquela época, a gente trabalhava com slides ainda. A foto era um cromo. Eu lembro de ir na sala de imprensa com cromo e uma cartinha. E a gente ia de mesa em mesa, convencendo as pessoas aí. Aquela luta que era aquela praça, aquele Largo da Ordem. Aí também teve essa felicidade do horário, né? 13h bombava, e para a histeria era perfeito. Mas eu lembro muito, já dali para frente, né, a gente reclamando de várias coisas que hoje em dia se tornaram normais. E uma delas era, os artistas precisam se encontrar. Não faz sentido um festival nacional onde os artistas não se encontrem. Não faz sentido um festival nacional que não tenha um momento como esse. E eu lembro das nossas reclamações. Tipo, não, tem que ser o mesmo hotel, a gente tem que comer junto. E aí você percebe, né, quando você olha a história do festival, né, aí nascem as mostras paralelas, um cuidado mais delicado com o próprio Fringe, né, essa própria coisa borrada, né, entre a mostra e o Fringe. Eu lembro, se eu não me engano, eu tenho certeza, que quando a histeria, a capa da matéria era a língua do grupo. Né? E acho também que, nesses 30 anos, nesse panorama, você vê essa transição. Né? Você vê esse lugar e você vê, sobretudo, uma geração que veio, onde também essa figura do diretor e do ator, ela estava realmente numa coletividade.
né? Então, você tira esse lugar, né, de estrelas, de coisas pontuais e realmente começa a operar numa coletividade, e essa coletividade era tanta que, quando a gente encontra com a outra coletividade, gira junto. Então, era muito normal. Assim, tipo, é muito louco o grau de intimidade que a gente tem com a brasileira, com o Espanca, com o Majlute. Eu lembro disso até hoje, quando eu assisti, porque a história exata é essa. Eles me convidaram para fazer uma provocação de cenas que eles já tinham, inclusive do processo. E eu lembro, quando eu assisti, eu falei, cara, eu já dirigi isso aí eu já estou. Eu ficava pensando assim, como é que eu vou me convidar para dirigir? Porque eu preciso dirigir isso. Eu estou convocado a isso. E eu falei, eu dei uma carta, eu vou dirigir. Entendeu? Então, é um pouco isso. Assim, a gente se encontra de uma maneira, porque é uma maneira que também tem a ver com o momento político. Né? E, para mim, eu já falei isso na coletiva, assim, é dolorido vir aqui sem o Fringe. Né? E não encontrar realmente o Largo da Ordem fervendo ali. A gente entende, obviamente, a situação, mas tem uma coisa que foi construída e que a gente não pode, né, voltar. Né? Acho que tem uma energia, porque realmente é um país grande, onde, infelizmente, nas questões culturais, você não tem um órgão que realmente organiza isso. Né? Você teve, na gestão Lula e Dilma, pelo menos alguns editais que permitiam esses furos, né? E foi assim que a gente fez os atos, né? E aí tem que fazer aqui o bravo para o Espanca, porque o combinado é que cada um ia fazer um, o Espanca fez os 3. Então, tem que fazer essa ressalva, que é verdade. Então, a gente foi cavando esses espaços, né? E a gente não consegue, por exemplo, nem chamar o ato de um festival, apesar de ser, né? Então, e aquilo era muito forte, assim, né? E várias relações, né? As relações com as cidades, isso que você falou no começo, né? Como se fosse, nossa, eles são lá, né? Esse lado Nordeste, a gente realmente conseguiu aproximar. E esse é o papel, né? Um dos papéis da cultura. Então, assim, quando a gente volta aqui, o emocionante é um pouco isso, assim, vamos retomar isso para nós. Né? Vamos retomar esse protagonismo, vamos criar essa relação, né? Eu acho que o Cury também é uma figura que sempre teve uma relação muito próxima, assim, né? Ele realmente entra, ele senta com a gente, né? Assim, porque não é todo mundo que é assim, né? Por isso que eu estou rememorando esses 20 anos atrás e realmente era um sem jeito de falar, né? Com um monte de gente, inclusive até jornalistas, assim, tinha uma relação que era outra, assim. Então, eu acho que esse sentimento de construção, né, e de rede e de sustentação, que realmente você circula e você encontra pessoas, isso faz muito sentido. Então, também é o meu primeiro festival aqui, voltando, e a minha sensação é essa, assim, pô, a gente tem que retomar, e esperamos nós que em novembro, outubro, na verdade, a gente vira esse jogo e a gente consiga retomar de novo esse eixo. Até para que a gente possa falar em continuidade, né? O Márcio falou disso na entrevista anterior, e vocês falando dessa continuidade do trabalho, de ver um grupo ao longo do tempo, dos jornalistas, críticos, artistas, espectadores conviverem ao longo do tempo, né? E as relações irem acontecendo, se construindo. Eu queria fazer uma pergunta que vai para essa questão das regiões do Brasil, porque eu sou curitibana, né? E o Festival de Curitiba ele sempre teve uma marca muito forte de ser um festival com uma presença substancial do Sudeste, né? E de Curitiba. E aí, até quando eu falo meio no sentido anedótico, assim, de que o grupo do Recife, porque óbvio que não é isso, né? Tem o grupo de São Paulo, tem o grupo, os grupos sempre vêm de algum lugar, mas tem uma certa configuração de centralidade no teatro brasileiro, para além do Festival de Curitiba, né? Para bem além do Festival de Curitiba. É uma forma de centralidade no teatro brasileiro, em que o teatro é igual quando a gente fala a humanidade, a gente pensa o homem branco. O teatro é o teatro paulista, né? Então, você não declina. Quando você fala o teatro, é o teatro paulista. Aí tem o teatro mineiro, aí tem o teatro... Aí é nordestino também, não é nem pernambucano. Então, assim, a linguagem vai revelando as exclusões, né? E eu acho que foi um aprendizado para mim, como alguém também daqui, e descobrindo que o teatro sempre tem que declinar, né? O teatro curitibano, o teatro paulista, o teatro carioca, a gente tem que
ouvi que nenhum teatro é o centro do teatro, mas eu acho que tem uma experiência de vocês que eu queria ouvir, do que é isso, né? Vindo de Recife, circulando pelo país. Tem uma passagem para vocês, assim, de um momento em que essa questão da região está mais colocada como expectativa a respeito do trabalho de vocês, uma expectativa de linguagem, uma expectativa de representatividade. Como é que é para vocês circularem a partir do Recife? Olha, Lu, essa nunca foi uma questão para a gente, assim, primeira, sabe, assim, de pensar isso, de levantar alguma bandeira em relação a isso. A gente fazia, sabe, assim. Mas tinha expectativa, não tinha? Não sei, cara. Não consigo te responder bem isso agora. Mas o que acontece é quase como uma coisa que eu sempre falo, assim, que o pessoal faz. Em algumas situações, eu acho engraçado seu sotaque. Eu falo assim, eu não tenho sotaque, desculpa. Para mim, quem tem sotaque é você. Eu falei assim a minha vida toda. Todo mundo na minha casa fala desse jeito, assim, o sotaque é o outro, assim. Talvez um pouco por essa perspectiva, tipo, a gente faz, sabe, assim, agora, a gente não é bobo e nem é cego para entender que o teatro que o Magilute faz e promove só existe porque a gente é daquele lugar, de alguma forma, e porque aquele lugar nos atravessa e que nos traz questões, sabe, assim, então, se existe uma forma, um jeito de fazer, sei lá, uma arte pernambucana, não sei, mas sabemos que sim, que tipo estar naquele CEP faz com que a gente pense o mundo a partir daquilo ali. E aí eu acho que de alguma forma existe uma coisa que não é somente por sermos pernambucanos, eu acho que é uma questão de um pensamento econômico, sabe, assim, a gente desde o começo, uma das coisas que a gente pensava é que assim, produção e criação elas não estão separadas. Logo a gente começou a pensar os nossos trabalhos entendendo que eles teriam que ser fáceis de circular, porque é difícil, por exemplo, pensar que a gente tem que sair, por exemplo, com um caminhão de cenário de Pernambuco para qualquer outro lugar do Brasil. Sabe, assim. Então, obviamente, que essas questões... Um grupo grande, né? Pois é. Essas questões econômicas e tudo mais fazem com que a gente também molde o nosso trabalho, a nossa poética, enfim. E a gente se dá bem com ela. A gente começou a entender ela e aí está tudo bem. Isso também não é um limitador para o trabalho. Se o trabalho precisar de um sofá, uma geladeira, 2 mesas, ele vai ter. E teve. O Apenas o Fim do Mundo tem isso, assim. Mas, enfim, é você pensar que a produção e a criação elas estão andando juntas, assim. E aí, obviamente, por não estar dentro de mais próximo de um eixo onde a coisa circula de uma forma mais fácil, é uma questão. Mas enfim, eu acho que com o tempo a gente começou a entender, e aí, repito, assim, a nossa poética foi dando conta disso e foi abraçando. A gente entende que, por exemplo, que o Dinamarca, que é algo que aí Erivaldo pode dizer melhor, assim, quantos volumes tem, porque é Erivaldo que cuida dessa parte toda de logística, sei lá, tem 5, 6 volumes para viajar e viaja com a gente no avião. São 6. A gente não ultrapassa, pelo menos não tenta ultrapassar 6 volumes, cada um com 23 quilos. Sabe, assim... Porque vai, continue. E assim, essa questão que Erivaldo fala é importante, mas também não falta para o trabalho. Sabe, assim, a gente consegue contar a história do Dinamarca com esses 6 volumes, e tá tudo bem. Se não precisasse, aí a gente tinha que dar conta. Mas aí agora, assim, eu acho que reverberando e chegando em alguns pontos, eu acho que essa questão de pensar a ideia dessa construção de um nordestino e tudo mais, isso sim vira material para o estudo número 1 Morte e Vida, sabe? Agora sim, aí para esse trabalho isso é uma questão. Mas isso é somente uma das questões que também está dentro desse trabalho. Dentro desse trabalho, a gente também está questionando a precarização do trabalho, a gente está questionando as questões da terra, a gente está questionando as questões climáticas, a gente está questionando de onde são agora os severinos, que não são mais agora da Serra da Costela.
saem de outros cantos, inclusive de Kiribati, sabe? Então, assim, aí eu volto para aquilo que eu comecei a dizer, assim, é partir desse nosso quintal para falar de um universo. E aí, inevitavelmente, Chico Sainz já fazia isso, e aí também somos pernambucanos, e, enfim, e aquela rebeldia que você fala que a gente tem dos nossos trabalhos, Pernambuco talvez foi um dos estados que mais se revoltou contra as dominações de tudo isso. Então, enfim, a gente é meio siri na lata, talvez por causa disso, não sei, não fico levantando essa bandeira, é o que somos. Assim. Eu acho que tem essas duas questões da logística em relação ao material que cada trabalho tem, do material físico, né, para você poder sair de um canto para o outro. E existe também essa outra expectativa das pessoas de verem um trabalho. É um grupo de Pernambuco, um grupo do Nordeste, então eu vou ver alguma coisa daquela região, com aquela plasticidade, com aqueles discursos, com que eu acho que é aquela região, com o preconceito daquela região, né? Eu vou ver todos severinos, não, porque eu vou ver a terra rachada, eu vou ver os cactos, eu vou ver o sotaque, eu vou ver tudo isso, eu vou ver um grupo do Nordeste. E aí, quando você vem a gente, você vai, não tem tantas Cadê essas... Juliette? Né? Não tem tantas essas referências do Nordeste enquanto essa imagem que o sulista ou o não nordestino tem sobre nós nordestinos, né? E essa discussão em relação ao lugar que a gente está, como o Gil falou, ela aparece escancarada no estudo. Nos outros trabalhos, ela não é levantada nesse lugar de dizer nós somos daqui, do Nordeste, mas olha como a gente fala engraçadinho. Não, a gente só fala. Tem outras dimensões, tem o eco da Estelita, né? Tem outras dimensões que aparecem da cidade, né? Pois é, quando a gente faz o Ano em que Sonhamos Perigosamente, a gente é um trabalho que começa a pegar a gente por causa do livro do Zizek, sabe? E aí aquele livro começa a falar sobre uma ideia de um espírito do tempo, de revoltas que estavam explodindo pelo mundo, e aí a gente faz assim, isso não é muito diferente do que está acontecendo aqui no Estelita, sabe? Assim, viver num estado governado pela família Campos, sabe, com tudo que isso tem, assim, com essa ideia de um coronelismo que não acabou, ele só mudou também o lugar que ele está, faz com que a gente pense que sabe, é como se a gente tivesse espelhos, assim, dizendo assim, olha, é do micro para o macro, assim, o Estelita está explodindo como a Revolução Laranja está explodindo, sabe, enfim, e aí é isso, assim, o trabalho ele volta para cá, e quando a gente pega, por exemplo, o Jardim das Cerejeiras, nada mais é do que aquela região inteira do Estelita sendo derrubada para a construção de prédios. Eu quero abrir para o público, mas eu vou pegar essa deixa. Você pegou o Jardim das Cerejeiras e Estelita. É um pouco esse movimento que vocês fazem, né? Porque tem uma relação com texto literário, com texto para teatro, e não só na história do Majlute. É um grupo que parece que se interessa por essa herança. Eu queria ouvir vocês falarem um pouco disso, né? Agora vocês estão com o João Cabral, então teve o Hamlet, teve o Lagarce, teve, enfim, teve o Nelson, tem esses autores, esses grandes escritores, esses grandes escritos dos quais vocês se apropriam. Eu queria que vocês falassem um pouco agora de João Cabral. Lu, de vocês, né? Lu, assim, a gente tem uma coisa, algo que vem conosco, é uma bagagem da academia, né? O grupo ele surge dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Então, esse universo acadêmico, assim, dessa parte de ter muita coisa, tipo, de trazer muito material para que a gente chegue no resultado final, talvez tenha a ver um pouco de onde a gente vem. E aí, enfim, a dramaturgia é algo que a gente é apaixonado mesmo, assim, por mais que a paixão da gente é explodi-la, mas a gente gosta de partir dela. O João Cabral de Melo Neto, na verdade, ele é uma proposta que vem muito por causa de Pedro Wagner, ele que joga isso para a gente.
Ele surge a partir da obra, não a partir do homem. Mas... A partir do Morte e Vida Severina. Aham. Sim. E aí, quando a gente começa a mexer naquilo ali, a gente começa a ver que assim, que a gente vivenciava aquela realidade daquele texto no nosso dia a dia. Sabe, assim, é inevitável, por exemplo, é o que eu falo, a gente passa pelo Cão Sem Plumas no nosso dia a dia, atravessando a ponte. O Capibaribe está ali. Então, acabou que quando a gente foi mexendo no texto, a gente estava vendo que aquelas questões que o João Cabral levantou quando ele fez o texto e tudo mais, elas ainda estão no nosso dia a dia, agora com outra cara. Então, na verdade, aí a gente foi entendendo que o texto ele serviria para a gente quase como abrir portas para hiperlinks de discussões, assim. E aí, enfim, aí depois a gente vai se aproximando um pouco da obra do João Cabral para além do Morte e Vida. A ideia de pensar esse homem também é muito doido. Assim, João Cabral, um poeta incrível, uma cabeça incrível, mas ainda assim um filho do engenho, sabe, dentro de uma ideia de uma oligarquia, no qual ele é primo de Manuel Bandeira, primo de Gilberto Freire, sabe? Então, tipo, são todos a mesma família, todos escritores, todos que começam a desenhar um pensamento, estruturar um pensamento sobre a ideia do nordestino. Quando Gilberto Freire faz o Cada Grande Senzala, ele taxa dizendo assim: então, somos essa mistura pacífica e maravilhosa, é isso que somos, e é isso que vai ser. Aí você faz, uou, sabe? Então, aí você vai vendo que, assim, é um engenho que ainda vai moldando a cidade. E isso é uma questão para a gente, sabe? Assim, faz, opa. Aí começa a entrar em conflitos, em questões, enfim. Pensar o Brasil não é pouca coisa. Pensar Recife, pensar Pernambuco é pensar num engenho que ainda está moendo muita gente, assim. E o teatro desobediente a isso, né? Graças a Deus. Ou não. Cristão também. Vamos abrir, quem tem alguma pergunta? O microfone consegue até ela? Você... Sim? Seu nome primeiro, por favor. Boa tarde, eu sou a Isabela, mas podem me chamar de Bela. Que elenco lindo, né? Fofos. Eu percebi, então, ao longo dessa conversa, que vocês não têm preconceito de trabalhar com mulheres, né? Porque teve uma diretora mulher. Vi também que vocês, no processo criativo, vocês estão juntos, figurino, objeto de cena. E a parte da trilha sonora, vocês fazem também? Ou vocês têm uma pessoa, um profissional especialista para o som, trilha, enfim? Olha, em todo o processo a gente vai vendo o que é que a gente consegue resolver dentro do grupo, dentro do que a gente consegue, que a gente sabe, o que a gente acha que a gente dá conta. Mas, dependendo de algumas situações, aí a gente recorre a um profissional que consiga melhor resolver essa questão. No começo desse processo, esse processo ele tem uma característica pandêmica. Assim, ele parou e começou várias vezes, assim, e talvez isso também dá muito da poética do próprio trabalho. Mas logo no princípio a gente tinha convidado um músico da cidade, que para a gente é incrível, Juliano Holanda, e ele seria a pessoa responsável pela criação da música nesse trabalho. Enfim, e é isso. Pandemia, volta, para, incertezas e tudo mais, agendas, depois de tudo. A gente não conseguiu dar continuidade com o Juliano, junto conosco, e aí a gente foi tentando resolver com o que a gente tinha, também por causa do tempo. Teve uma coisa que a Companhia Brasileira falou aqui, depois a gente foi encontrando outros grupos e percebendo. É muito engraçado, mas todos os trabalhos que estão agora estreando nesse começo de retomada, eles têm uma questão de tempo muito forte, assim, porque
sabe assim, foi meio um susto para todo mundo, assim. E aí, nesse caso, a gente teve que dar conta conosco, assim. Mas, pela sorte da gente também, o Rodrigo Mercadante, que seria o diretor desse trabalho e que também foi mudando um pouco, ficou na direção musical. Então, ele que deu uma preparada na gente, a gente é bem desobediente a ele, um monte de coisa, mas, enfim, ele esteve com a gente atento a isso. Pensar, por exemplo, tocar instrumentos tem sido algo que começou a mexer conosco nos últimos trabalhos, e aí nesse está presente também um pouco disso. Enfim, a gente vai tentando dar conta de acordo com as coisas. Só para complementar um pouco, Bela, a gente tenta sempre, em processos de criação, como o Jordano falou antes, para a gente, produção e criação, elas não se separam. Então, enfim, como nós somos um grupo que trabalha de forma continuada há 18 anos e que sobrevive desse grupo, então, tipo assim, Jordano, por exemplo, faz toda a luz da peça. Tipo, a gente poderia ter chamado um iluminador, tipo, a gente sonha com a Nádia criando uma luz para a gente e tal. Mas a questão de produção também acaba nos levando a exercitar outras habilidades. Porque, enfim, quanto mais a gente concentra, menos a gente gasta, vamos falar dessa forma bem popular, assim. Então, a gente vai muito nas especificidades. Não, para esse trabalho a gente vai precisar de uma pessoa para o figurino. Tipo, vamos. Então, a gente vai muito nessas especificidades. A Giovana não está mais aqui, mas ela fala uma coisa, uma característica nossa, que ela fala assim, vocês são muito irritantes. Vocês precisam perceber que vocês não precisam os 6 dar opinião sobre tudo. Porque, às vezes, assim, é só para saber se a bolsa tinha que estar em pé ou deitada. E, tipo, tem um diretor falando, tem a outra pessoa da direção, a diretora falando, e os 6 atores precisam dar a opinião. Então, assim, a gente enlouquece todo mundo que trabalha com a gente. Mas é numa coisa junta, assim, sabe? É tipo assim, eu não sei o que é. Tipo, eu sou um ator, por exemplo, que eu sou muito inseguro, então eu questiono tudo. Eu questiono, porque quanto mais a pessoa vai elucidando para mim, mais eu vou colocando no meu corpo e mais eu vou conseguindo, tipo, nossa, tipo, a gente vai fazer hoje nossa 29ª apresentação, então, tipo, coisas que o Lube me pedia na criação, que eu olho assim, eu faço, pô, hoje eu estou conseguindo chegar, porque eu precisei de 28 para poder, sabe, para poder entender por essa questão, assim. Então, a coisa da trilha passa muito por isso. A gente já chegou a contratar músicos para fazer trilha nossa, como, por exemplo, a última peça que a gente veio para Dinamarca, para Curitiba, foi o Dinamarca. E a gente trabalhou com um duo lá de Recife, que trabalham com muitas questões tecnológicas, assim, sons a partir de outros dispositivos que não instrumentos convencionais. Mas, por exemplo, eles criaram a trilha, mas as 2 músicas que tem na peça vieram a partir da gente. A gente fez, então, a gente vai usar essa música. E eles até olharam dizendo assim, sério? A gente, sério, é essa música por isso. Aí eles jogam com isso. Não, beleza, vamos nessa. Então, é sempre nesse exercício de buscar uma coletividade, mesmo que tenha alguém naquela função, a gente sempre tenta deixar o mais coletivo possível. Isso nem sempre é bom, mas é assim como acontece. Obrigada, meninos. Obrigado. Vocês foram se apresentar no Festival Internacional de São José do Rio Preto, São Paulo? Fomos. Eu era de lá. Agora eu sou curitibana. Eu tenho mais uma curiosidade. Vai lá. Como vocês viajam, sim, bastante, né? Vocês percebem diferença no público, a recepção? Aqui em Curitiba, por exemplo, vocês acham que o público é um pouquinho mais gelado pelo ter? Não, a gente acha que o público daqui é sempre muito bom, de verdade, assim, receptivo. Enfim, existem algumas mudanças que são mudanças culturais, assim, existem questões, por exemplo, que a gente aborda na peça, que eu acho que, tipo, em algum lugar faz muito sentido em Recife e em São Paulo faz outro sentido. Não é que não faça sentido, mas, assim, chega de uma outra forma, porque também tem uma questão de como as pessoas lidam com aquelas questões, enfim, eu acho que é isso, mas de forma geral, não sei, tem o trabalho da gente, a gente foi entendendo, assim, esse é um trabalho que fazia tempo que a gente não fazia palco italiana.
A gente faz muito trabalho, ou arena, ou enfim, de pesquisa do espaço e tudo mais. E foi uma coisa que a gente foi aprendendo muito com o Lube, desde aquilo que Meu Olhar Guardou para Você, que é essa relação de interação com a plateia. Sabe, assim, como acessá-los, assim. Como acessá-los com delicadeza, como fazer com que eles, sem perceber, eles já estejam dentro do jogo que a gente tá montando, assim. E aí, eu acho que por causa disso, de alguma forma, a gente consegue estabelecer uma ótima relação, assim, com o público. Nesse tem sido, como o Mário falou, que o Mário, inclusive, sabe que a gente está indo para a 29ª apresentação. Eu não fazia ideia disso. Mas a gente só fez ele em São Paulo e em Recife, e fez aqui em Curitiba, assim. Em São Paulo, a gente viu, por exemplo, que o trabalho ele foi ganhando um corpo, obviamente foi amadurecendo para a gente, mas também foi amadurecendo para o público, porque tem muita gente que chega achando que vai ver o Morte e Vida Severina e não viu o Morte e Vida que queria ver outra coisa, e aí o público vai entendendo qual é o público daquele trabalho, e aí o trabalho foi pegando. Recife foi quase a mesma coisa. Assim, aqui, a gente não tem todo esse tempo, né? São 2 apresentações, mas a apresentação de ontem, apesar das questões técnicas, que foram questões nossas, para o público foi maravilhoso. Assim, a gente grava algumas cenas, assim, a gente nunca tinha ouvido uma das cenas que a gente faz tão forte como foi ontem aqui, assim. Então, Curitiba está de era parabéns. Uma coisa que a gente ficava dizendo, nesse momento vai ser difícil. Cara, nesse momento vai ser difícil, porque tipo, não vai rolar. E a gente fez, gente, como assim? Foi a melhor. Foi a melhor nesse lugar de interação. Acho que tem esse lugar que a gente fala e que a gente aprendeu muito com o Lube, que é como chegar nas pessoas, né? Assim, eu fico com um pavor quando eu vou assistir uma peça que tem interação, porque eu fico cagado de medo, assim, cagado mesmo, assim, não me chame, eu já começo a suar só de falar, assim, já dá uma coisa, não me chame. E aí esse cuidado da gente que está do lado de cá, quando vai interagir, ele está na minha cabeça, ele está na cabeça da gente, assim, e tem uma coisa de troca, assim, né? A gente percebe quando a outra pessoa está junto da gente no jogo e quando ela está junto querendo ficar no cantinho dela. Né? Porque eu já fui participar de peças que eu não queria, nitidamente, a pessoa viu que eu não queria e ela me puxou assim, leia isso, leia. E eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mais alto! E eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu falei, meu Deus, eu quero ir embora. Foi aqui, inclusive, na rua aqui. Eu falei, eu quero ir embora. E depois você faz, não pode assim, porque a pessoa está lá, também está exposta. A gente está lá exposto, mas a gente está exposto sabendo o que temos que fazer. A gente sabe o caminho que tem que trilhar. A pessoa que está lá para assistir, ela está exposta, mas ela não sabe o que vai esperar por ela. Então, esse cuidado de como chegar e até de largar também a pessoa, ele é importante para que tenha esses feedbacks e não seja tão diferente de um lugar para o outro, porque eu acho que a essência do nosso trabalho, desde sempre, é esse. Mesmo a gente estando num palco italiano, longe das pessoas, essa linguagem, essa ideia de comunicação com o público ainda continua, eu acho, né? Assim. Tem no trabalho de vocês, não é à toa que são os grupos citados, né? Tem no trabalho do Lube, tem no trabalho do Espanca, tem no trabalho da Brasileira um pensamento sobre a relação com o público, né? Sim. É isso, né? Não é só trazer o público de alguma forma ou ir até o público, é o que se faz com esse público, né? Eu acho que isso marca muito um certo teatro brasileiro, né? Cada um faz a seu jeito, em cada trabalho, em cada espetáculo de um jeito, mas tem uma preocupação com isso que eu particularmente acho muito bonito no trabalho desses grupos todos. Ô Lu, inclusive pontuando um pouco sobre isso que você está falando, nesse período de pandemia, enfim, nossa classe ficou tipo se sentindo num vazio absoluto, né? Tipo assim, como sobreviver se o que nós fazemos é essencialmente aglomeração? Tipo, o que é que a gente vai fazer para viver assim? E aí uma grande coisa nossa era, eu, por exemplo, eu tinha o plano de fazer. Os meninos não compraram a ideia de a gente fazer apenas o Fim do Mundo, ao vivo, online e tal, e blá, blá, blá. E quando a gente fez a reunião com o Lube, que é a pessoa mais que topa tudo, fez, olha, o retorno disso, tipo, será que não vai quebrar? Porque a gente tem que lembrar da nossa interação com o público. E isso ficava martelando muito. E aí, quando o Giordano diz, gente, eu tenho uma ideia.
vocês me dão 2 dias e eu apresento para vocês essa ideia? A gente fez, amigo, a gente não tem nada, eu te dou 1 semana, se tu quiser. E aí, quando o Giordano vem, ele idealiza, né? Ele roteiriza, constrói tudo que coube numa VHS, que é o nosso primeiro experimento... como é? Experimento sensorial em confinamento. Falhou, HD. Falhou. HD. Sempre falha, né? A tecnologia ontem mostrou pra gente que falha. E aí o que acontece? A gente não estava conseguindo lidar com essa coisa da live. Tipo, não parecia Magilute. Não é que a gente não conseguia lidar com os trabalhos que a gente via dos companheiros e companheiras, não era isso. A gente não estava sabendo se colocar nesse lugar, nesse formato. E aí Giordano tem a brilhante e massacrante ideia da gente fazer um experimento via redes sociais, via mídias sociais. Então a gente ligava no seu telefone, a gente conversava no seu WhatsApp, a gente mandava direct no seu Instagram, a gente te mandava uma música para ouvir durante 30 minutos de forma individual. Então cada ator do Magilute fazia com 10 pessoas por dia da sua casa, com seu fone de ouvido, com seu telefone, de 30 em 30 minutos ligando para uma pessoa para passar aqueles 30 minutos juntos. Então, tipo, ali, tipo, a gente foi na contramão dessa coisa de, tipo, do meu sofá eu faço uma live para o mundo inteiro. A gente vai de 1 por 1 ligando. Você chegou a fazê-lo? Eu participei do segundo. Do segundo, do Todas as Histórias Possíveis. Todas Então, as histórias. é aquela mesma ideia. E aí a gente vai ligando de 1 por 1 para dizer assim, olha, tá tudo parado agora, mas a gente precisa reforçar esse laço. Tipo, a nossa relação com o público, isso eu falo com muita segurança, assim, pelo grupo todo. Eu sei que é uma questão do Magilute, que está desde antes de eu entrar, 10 anos atrás. A relação com o público é talvez a parte mais importante do nosso trabalho. Quando a gente entra numa sala de ensaio, a gente faz, onde está esse público? Qual é a espacialidade? Onde é que ele está? Ele está mais perto? Ele está mais longe? Sempre, sempre. Então, até nesse momento de pandemia, a gente foi na contramão e ali a gente conseguia fazer, tipo, falando de uma forma bem direta, tipo, 6 atores trabalhando 6 horas por dia, a gente conseguia fazer uma bilheteria de R$3.000. A gente fez, tipo... E aí a gente começou a trabalhar de domingo a domingo. E E uma- ator que fazia 10 passou a fazer 20, como Erivaldo, Giordano e eu, a gente conseguia fazer 2 por meia hora. Então, ao invés de fazer 10 em 6 horas, a gente fazia 20. E aí a gente foi tendo ansiedade, dor de cabeça, enxaqueca, tendinite. A gente foi vivendo, sabe isso de viver o momento? A gente viveu assim de forma assídua. E tem alguma coisa aí de achar um modo de produção junto com o pensamento em relação ao público, né? Juntar essas duas não são excludentes, ao contrário, né? Isso. E nesse processo todo, ainda tinha todo o processo de agendamento, de contactar as pessoas, que era feito pela gente também. Era numa semana a gente numa semana a gente fazia 600 apresentações. Em uma semana, você faz assim, gente, como assim? Eu bati todos os recordes. 12, 15, 20 países. Foi intenso. Salvou financeiramente É muito e doido. mentalmente, mas Porque também... geograficamente, né, ele nos levou a Pequim, a Tóquio, a Frankfurt, nos levou para todos os lugares Mas que a gente não tinha foi tradução? fisicamente. Não, fazia com pessoas do Brasil que moravam fora, mas aí rolou uma internacionalização também. A gente saiu, esses lugares que Mário falou, a gente fez de fato com pessoas, mas eram brasileiros que estavam nesse lugar. E aí a gente fazia o trabalho com eles lá. Mas esse trabalho ele foi traduzido tanto para Libras quanto para espanhol. A gente fez ele também em 2 festivais na América Latina. Nossos primeiros festivais internacionais foi com o VHS. E isso fica para a companhia de que forma? Para o grupo, né? Agora, além dessas marcas, mas a gente volta para o presencial, há toda uma discussão da possibilidade de que o teatro tem uma experiência que ele traz, que é desse remoto, que é dessas mídias digitais. Então, para mim é muito importante dizer que foi uma das experiências de presença assim que eu tive durante a pandemia, foi muito importante. Eu também
tem uma dificuldade assim só com o formato da live, o teatro virar esse formato, e vocês fizeram algo com isso. Vocês usaram a linguagem e também, ao mesmo tempo que usavam a linguagem, né? Eu recebi um telefonema, é uma voz, não é uma outra relação corporal mesmo, sensória mesmo, que não a da tela. E também na estrutura da dramaturgia tinha esqueci a palavra agora, mas assim, tinha um procedimento que também era um procedimento crítico ao modo que a gente usa as mídias sociais. Então, tinha, né, um pensamento crítico a respeito daquilo, muito interessante. E o que fica disso, assim, dessa experiência na linguagem, no pensamento de teatro de vocês? Ou, assim, entre parênteses, era só porque a pandemia exigiu? Não. Esses foram 3 trabalhos, né, que foram criados. O Tudo que Coube numa VHS, Todas as Histórias Possíveis e o Virá. Esses 3 trabalhos eles acabaram compondo uma trilogia, que é essa trilogia de experiências sensoriais em confinamento, mas o carro-chefe, o que a gente mais fez, foi o Tudo que Coube numa VHS. Esses trabalhos, na verdade, assim, eles abriram para a gente um portal de um pensamento, de uma investigação de uma linguagem que a gente não flertava, não era um pouco disso. Assim, eu sou uma pessoa que eu tenho medo de projetor, mesmo. Assim, eu acho que tecnologias são feitas para dar errado, muito por uma ignorância mesmo, e também por não ter acesso a isso. E aí a gente foi entrando nesse lugar. Mas aí, depois de um tempo, obviamente, depois que você faz, você vai decantando, a gente começou a perceber que esses trabalhos, eles diziam muito mais sobre a linguagem do Magilute do que eu achava que tinha, sabe, assim. E aí é engraçado, porque quando logo no começo me perguntavam se era teatro ou não era, eu não sabia responder. Hoje, eu respondo de boaça que era teatro, sabe, assim. Porque foi pensado por um grupo de teatro, porque é isso que a gente sabe fazer, porque tinha um encontro e porque todos os dispositivos cênicos contidos ali são dispositivos que a gente usa dentro do nosso trabalho no palco. Ele só estava transplantado para um outro lugar. Então, esses trabalhos, a gente entende também que ele tem um lugar de execução. E esse lugar de execução, de alguma forma, foi um lugar que, com esse relaxamento das questões de reclusão, da pandemia, eles também foram ficando um pouco naquilo ali. Hoje o trabalho está se transformando em uma outra coisa. Esses 3 trabalhos viraram um podcast que vão ser lançados logo mais. Essas 3 histórias. A gente tem agenda, a gente vai apresentar ainda ele, a gente faz em setembro, dentro de um festival. Então, é um trabalho que ele está aqui, ele está no nosso repertório, ele é possível de ser feito, mas a gente entende também que ele tem um lugar histórico, um tempo histórico de acontecimento, assim. Que, enfim, que enquanto se tiver abertura para que ele esteja nesse formato, talvez mais na frente ele se torne um filme. É uma ideia de Erivaldo de Parmera, de transformar isso num filme. Ou, enfim, já está virando um podcast. Se um dia ele for para o palco, a gente ainda não pensou, mas pode vir a ser. Mas é um lugarzinho que se abriu, uma porta que se abriu. E acho que ele traz também como é que eu posso dizer? Essa tranquilidade em lidar com a tecnologia no presencial. Porque é isso, a gente, projeção, tela, cabos, não, isso vai dar bronca no final. Porque o humano, se der um erro, a gente vai lá e conserta e a gente tenta ser brilhante naquilo. Mas a tecnologia tem um tempo dela se recuperar. Né? Tipo, ontem nosso computador morreu na hora da propaganda, antes de abrir a cortina. E a gente assim, e agora? Porque tipo, se acontecer alguma coisa comigo antes de abrir a cortina, eu vou fazer e vou continuar e preencher de outra maneira. Como é que você preenche o computador? Que você tem que dar play, pause, tem que fazer as coisas, a trilha está toda lá. Mas o fato de ter feito o VHS, que é tecnologia, que é um outro tempo, pelo menos a mim, me dá uma tranquilidade. Dizer, é isso, é esperar o tempo dela. É perceber que se o cabo do projetor der bronca, é isso. Não tem como ser tão mágico a ponto que não vai acontecer. Vai acontecer. E como é que a gente lida? Eu acho que hoje eu lido mais tranquilo. Antes eu dizia, acabou a peça, gente, acabou, não, acabou, foi uma merda. Hoje não, eu digo, é isso mesmo, é o tempo dela.
Já diz logo. Pode dar merda? Pode dar merda. Mais perguntas de público? Vai lá, Celso. Todo mundo sabe que eu sou fã absoluto. Mas uma questão que me passou aqui, que você falou que o Tudo que Coube é teatro, né? Eu acho, quer dizer, eu acompanho Majluti bastante, que foi o que mais, durante a pandemia, foi a experiência que mais se aproximou do teatro presencial para mim. Foi uma experiência única, porque eu vi teatro online, assim, aos montes, porque eu tinha que continuar vendo, eu estava cansado, e a experiência do Tudo que Coube era o mais presencial possível, eu me sentia dentro daquela situação e foi uma experiência única, isso mais como depoimento. Mas eu queria saber, o Majluti sai do Recife, conquista o Brasil, volta e reconquista Recife. O que vocês querem mais? Qual é o próximo passo? O que vocês querem fazer? A gente quer ser a Anitta do teatro. A gente quer ver o mundo rebolando no chão. Sucesso dos TikTokers. Não, eu quero isso que a Brasília falou, assim, é natural, esse intercâmbio, a gente é internacional, é natural, eu quero isso que ela fala. Como é que é para vocês a possibilidade de internacionalização? Ainda não é algo que a gente... Teve essa coisa que Giovana falou aqui no final, eu fiz assim, é isso, é difícil, assim. Porque eu acho que esse processo de internacionalização, ele passa por muitas camadas que a gente ainda tem que descobrir. Uma delas é assim, pensar que esse processo de internacionalização, ele não é só feito pelos artistas, ou pelo festival que quer receber a gente, ou pelo festival que quer mandar a gente. Isso passa por um poder público. Isso passa por políticas para que isso aconteça. Sabe, assim? Então, é algo que é muito complexo, assim. Eu acho que existe também uma coisa... a gente sentiu um pouco isso, assim, não foi muito legal, não. A experiência da MIT, que a gente fez, a primeira, não sei, eu digo que não foi muito legal, porque... Não sei, a gente pode até dizer se não foi... Mas eu não senti que os curadores que estavam ali estavam muito afim, não, sabe, do rolê. Foi o depoimento da Giovana também. Foi o que a Giovana falou. E assim, aí a gente foi para um encontro que aconteceu na oficina, que parecia que a gente estava assim, me leva. Sabe, quando eles que tinham que estar naquele rolê, diziam assim, quero conhecer você. Sabe? E aí eu penso, sabe, Curi, que assim... Obviamente que eu quero muita coisa, não sei ainda o quê, mas eu ainda quero muito. Mas continuar, por exemplo, fazer circulações cada vez mais potentes e fortes pelo Brasil me agrada muito. Sabe assim, se eu passasse... não é uma coisa Ariano Suassuna, sabe assim... Até porque eu nem sou muito simpático com aquele senhor. Gosto dele em algumas coisas, mas enfim. Mas é porque, assim, aqui no Brasil, eu acho que a gente tem muita coisa para acessar, sabe? Eu acho que é tão internacional em Manaus. Sabe assim, é tão internacional fazer o norte do país. Vai em Parintins, velho. A gente já teve a possibilidade de apresentar lá. É uma outra lógica de pensamento. Você não tem a sensação que a questão da internacionalização, às vezes, vem mais porque, às vezes, tem um dinheiro lá que não tem aqui, justamente por falta de política pública aqui? Total, com certeza. Mas eu fico pensando que, assim, eu gosto... Eu não sei como é isso. De fato, assim, é um campo ainda obscuro para mim. Mas eu queria muito que essa internacionalização viesse também junto a uma relação de horizontalidade, sabe assim? E não de colonialidade. Exatamente. Né? Eu queria estar aqui dialogando. E obviamente tem as barreiras da língua que a gente não domina e tudo mais. Eu entendo que isso mas eu não queria, por exemplo, estar na gringa e estar ali como se eu fosse um arara, sabe assim? Eu queria estar aqui, ó. Conversando com você, eu tenho algo para dizer a você que fala também sobre o seu mundo, irmão. Sabe? É nesse lugar. E talvez mais
mais do que o contrário, né? A gente já tem tanta herança europeia, talvez tenha alguma coisa para aprender no movimento inverso, né? Pois é. A gente está mostrando isso, né? Pois é, e eu penso assim, esse trabalho também, por muita coisa que a gente leu, não sei o quê, acendeu muito na gente uma ideia de América Latina, sabe, assim, entender que somos e sofremos dos mesmos problemas de uma colonização, que só mudou um pouco a língua do espanhol para o português, mas a ideia de exploração que o Brasil viveu, toda uma América Latina, do México para baixo, aconteceu, sabe? E a gente não é muito diferente, as nossas mazelas não são muito diferentes das outras mazelas que acontecem aqui nos nossos parceiros do lado, sabe? E talvez esses lugares sejam lugares que a gente consiga, tipo, o Dinamarca comunicou muito com o curador de Cuba e não comunicou muito com um cara de Frankfurt que chegou, a possibilidade chegou. Isso foi chato, velho. O cara chegou e, tipo, para falar com o Parmera, dizer assim: acho que você devia prestar atenção um pouco naquela sua cena no inglês. Faz, irmão, qual é a sua, tá ligado? Tipo assim, você quer fazer o trabalho? Fala aí em português, pô. Fala meu texto todo, então. Enfim. Essas questões, assim... Mas isso é bem importante, uma outra posição, né, em relação à internacionalização, que ela possa vir, talvez até pela América Latina, porque ela não precisa vir só pela Europa, né? E que ela não precisa vir nesse lugar também de vamos salvar o Brasil. E né? só também dando uma completada, Lu, uma complementada no que o Jordano está falando, a gente tem uma experiência com a circulação por Portugal. A gente fez, sei lá, umas 7, 8 cidades, alguma coisa assim, mas a gente passou um mês lá. E agora a gente tem uma circulação aprovada. Os 2 projetos foram pelo Fucultura, que é o Fundo de Cultura do Estado de Pernambuco, que, nesse caso, agora é uma circulação por países da América Latina, Uruguai, Chile e Argentina, que é com o espetáculo Dinamarca. E Jordano quer que a gente faça em espanhol... E eu fico, não, a gente não tem que fazer em espanhol, a gente tem que fazer em português e botar para ler. Tipo, a gente tem que fazer em português, meu irmão. Isso aí, exatamente, tipo, é o argumento dele que eu utilizo para isso. Eu não tenho que falar, chegar lá para o cara dizer que eu tenho que me ligar no espanhol. Para quê? Ele vem para cá e fala português. Então, assim, isso é uma briga interna que a gente está expondo aqui. Mas o Morte e Vida, por exemplo, a gente queria muito levar o Morte e Vida na bagagem do Dinamarca. Muito, assim, para essa... Então, isso que Curi fala, tipo... eu acho que a gente começa a olhar, tipo, a gente já teve umas conversas lá com o pessoal da Corpo Rastreado em São Paulo, o LUB também conversa muito com a gente, porque o LUB tem uma experiência de internacionalização grande e tal, então a gente sente que o momento desse trabalho, do formato desse trabalho, para legendar, para tudo, tipo assim, é muito propício, assim, pelas questões que ele traz, por tudo que ele aborda, e pela questão de produção também, de como é o trabalho. A gente acha que talvez esse momento esteja se anunciando, se aproximando, assim. A gente espera também que esteja. Eu só complementando aqui, eu acho que é fundamental pensar a América Latina. Eu acho, primeiro que a gente não consegue entrar. É muito engraçado. Eu fui ao FIBA esse ano, Festival de Buenos Aires, não tinha um trabalho brasileiro. E o cara é louco pelo teatro brasileiro, né, o curador de lá, mas não rola, né? Existe uma barreira importante aí. E essa ideia de que as histórias são muito parecidas, as nossas histórias são muito parecidas com as dele. Você vendo o teatro latino-americano, você vê que é mais ou menos o mesmo buraco, a gente está no mesmo buraco. Né? E eu acho que funcionaria muito, muito, muito bem. Mas também não acho que internacionalizar é a única questão. Eu acho que nacionalizar é a questão. Tanto que no primeiro encontro da MIT, lá atrás, discutindo internacionalização, eu falei, precisamos pensar primeiro em nacionalizar. Porque o caminho é esse, né? O Brasil é enorme e a gente não sabe nada. Né? E eu vim conhecer o Magilute tarde demais para o meu coração. Mas você vai com a gente, Curi, para onde a gente for. E juntando as conversas, acho que tem uma coisa... que acho que, no fundo, acho que é isso que a gente está forçando da barra desde o começo, que é que isso seja um encontro mesmo. Né? Eu estava vendo aqui nos painéis, né, do festival, e tinha o famoso e polêmico cartaz do Festival de Curitiba, que imitava a embalagem do Omo.
né? E eu lembro que foi muito polêmico aquilo na época, né? Porque assim, de bancar essa ideia do produto mesmo. E cada vez mais, e a minha experiência também como internacionalização, que só vale a pena realmente quando aquilo realmente é um encontro, né? Então, a própria ideia de festival ela precisa se amolecer para essa possibilidade, né? Que de vez essas peças são as peças do ano, isso está circulando, mas e sim caminhar para uma qualidade de encontro, que era o que o ato propunha. Assim, são 3 grupos só que aqui vai ter um encontro conosco, né? O Jordano sempre conta essa história, né? Quando a gente foi em Belo Horizonte, assim, tipo, uma das atividades que a gente fez foi abrir a porta do Espanca e ficar assistindo o Belo Horizonte. Eu estava lá. Tá vendo? Entendeu? Então, acho que tem essa coisa que a gente precisa buscar isso. E aí, claro que, às vezes, os trabalhos, né? E acho que aí vou falar um pouquinho rapidamente do 19, assim, porque a questão do espaço, ela sempre amoleceu isso. Porque eu não ia chegar lá com grid, não, eu tenho que conhecer, que aqui em Curitiba eu conheço todas as casas antigas. Porque para fazer aqui eu visitei, né? Aqui, só nesse espaço que eu já vim 3 vezes, quando era 3 coisas diferentes, né? Aí muda o nome, é a mesma casa que me levaram, só agora está com outro nome. Então, eu acho que acho que forçar isso, buscar isso, né? Como agora na Renata, que a gente precisa, né? A gente tem, isso é uma coisa que a gente não pensa. Ok, se eu for fazer o Dinamarca, mas tem um ator que é espanhol e que está no jogo com a gente. Como a gente está fazendo com a Renata agora, que tem... E aí a gente nem pensa em atriz, a gente pensa em uma pessoa trans que está ali jogando com a gente. E isso já movimenta muita coisa. Só que isso exige também que o festival se amoleça. Porque uma das questões que aconteceu na França foi isso, que a pessoa que a gente encontrou, o registro dela era de prostituta. E o festival, você não pode contratar uma prostituta. Eu falei, mas é o que temos. Entendeu? Então, você vai ter que abrir, você vai ter que achar, dentro da legislação de vocês, esse rolê. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente também, e acho que isso tem a ver com todos esses grupos que você falou, eu acho que todos nós, né, que seríamos essa geração, a gente forçou a barra para essa relação com o público, que, em última instância, é uma relação com a cidade. É uma relação. E só para falar uma última coisa que ficou, que eu acho louco como, às vezes, isso é muito difícil de registrar. Né? Isso é muito difícil de realmente conseguir colocar. E tem coisas que eu percebo, por exemplo, que se apagam. Uma delas, quando você começou a perguntar dos textos para eles, pouca gente entende o Magilute como os dramaturgos bons para caralho. Porque foi sobre isso. Quando eles mandaram o material dessa peça, era um texto muito bom. E a gente tem uma tendência a olhar para esses coletivos e não pensar na força desses textos, e não pensar na força, inclusive, dessas publicações. E, ao mesmo tempo, entendo que talvez essas publicações não deem conta. Né? Como pensar histeria sem pensar na divisão e naquela sensação de assistir dividido. O texto do acontecimento, né? E aí eu acho que a gente tem uma dificuldade, nós, artistas, talvez também na parte da crítica, então, como é que a gente registra esse rolê e consegue dizer que é isso que está circulando. Você não está fazendo uma peça fodida, você está propondo alguma coisa que vai gerar esse encontro aqui. Claro que, numa perspectiva de teatro, de festival, ela vai ser mais curta, mas se toda uma estrutura estiver preparada para isso, isso realmente acontece. Isso realmente fica como uma experiência para aquela cidade. Né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, o meu desejo é esse. O meu desejo é caminhar, encontrar pessoas, sejam aqui ou lá fora, e que, nesse encontro, isso aconteça, né? Que eu seja transformado e que a pessoa também saia. Eu adoraria continuar, mas eu tive todos os sinais de que está esgotado por várias vias, e desculpem, porque é trabalho, né? É trabalho de vocês. Então, vamos encerrar, e a gente encerra com vontade de conversar mais, porque eu estou com vontade de conversar mais. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada, Erivaldo. Obrigado, pessoal. Valeu. Jordano, Mário. E aos trabalhadores que estão aqui com a gente também, que ficaram. Obrigada.